Vanderlei, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria saber que até a sua análise do jogo e também foi a conversa no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Corinthians atacou pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a alteração, o time mudou um pouco a postura e também o que você pediu para o Adson, né, nessa alteração para o segundo tempo. Boa noite, um abraço. Deixa eu falar uma coisa agora que eu acho que é bem procedente, né? Claro que eu respeito toda a pergunta, mas, cara, toda vez que eu chegar aqui eu tenho que fazer análise do jogo. Será que não tem os analistas do jogo que falam para vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo para ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce, para minhas respostas. Não, você viu o jogo, a interpretação é de vocês. Eu sei o que eu fiz no jogo, o que eu fiz as coisas, né? Agora a estratégia foi criada e vocês analisam, ó, ele errou, acertou, é isso ou aquilo, cara. Senão toda vez que chegar aqui, o Lúcia falou isso, o Lúcia falou o que falou com o Adson, que não sei. Cara, vocês estão aí no jogo. Para vocês poderem prestar atenção nisso aí. Toda pergunta procede, mas eu gosto de chegar numa coletiva e não ter a passada, a outra passada, a outra passada. O que aconteceu no jogo? Cara, tem uma porção de formadores de opinião, comentarista, uma série de coisas que vocês estão vendo no jogo. Então, acho que é um pouquinho... Não é importante para você, mas eu acho o seguinte, mais importante que para você é vocês terem uma análise do jogo que vocês viram. Não tem que chegar, não tem que vou bater boca contigo, não. A minha resposta, tu perguntou, eu estou respondendo. Tá bom? Então é o seguinte, eu acho o seguinte, que a análise do jogo está aí para vocês analisarem, criticar, elogiar, fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer, cara. O jogo está aí. Agora, o Adson, o que eu falei pro Adson, o que eu falei pro Botano, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Cara, é muito mamão com açúcar também, né? Isso é o teu pensamento, já te respondi. Aí eu te respeito, você também me respeita, tá bom? Beleza? Obrigado. Ô, Lúcia. Olha, porque daí pega o seguinte, olha só, estou discutindo contigo aqui, aí pegam lá no programa ao vivo lá, pegam lá não sei o quê, pô, o Lúcia estava nervoso, porque discutiu, aí pega o seguinte, dita o negóciozinho, vai lá, pô, o Lúcia brigou. Não, eu estou falando meu pensamento, não estou brigando contigo nem nada, estou respeitando. Porque não, cara, no dia eu falei aqui, acho que foi até com ele, né, estava do teu lado aí, né? Você mesmo, estava do teu lado, aí o cara saiu lá, pô, o Lúcia ganhou o jogo, tá nervoso, parece que brigou com todo mundo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que era você mesmo que estava ali. Ó, viu como é que eu sei? É só que vocês trocaram de lado agora, tá? Não tá mais lá não, não estão mais juntinhos não, dupla não. Lúcia, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Falando então do Renato Augusto, que eu lembro quando você chegou no Corinthians, você disse que a Renato dependência era boa. Só que o time parece um antes e depois do Renato. Desde que ele voltou da lesão, o Corinthians não perdeu. E hoje, dentro de campo, 2 gols dele, ficou isso muito evidente. Você falando até da nossa análise. Na minha visão, até o Corinthians parecia não ter meio de campo sem o Renato Augusto. Quando ele chega, ele muda toda a história. Você ainda acredita que a Renato dependência é boa para o time hoje? É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma porção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, e de repente decide o jogo para você. Isso é um aprendizado que você carrega pro resto da vida, né? Então, o Renato ficou, deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí, quando 5 minutos para terminar, ele ou o Roger, os dois estavam mortos. Eu falei, pô, o Renato falou, ó, me tira porque eu tô mais morto que ele. Entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa, lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Não, nós fomos decidir lá contra o Universitário com vantagem daqui, né? Lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa, decidimos fora de casa. Então, tem que estar preparado. É assim, o jogo de 180 minutos. É a primeira etapa de um jogo e nós vamos para a segunda etapa agora, levamos a vantagem, mas não acabou. Agora, o que eu queria falar, assim, em cima né, da Renata, dependência anterior do Pedro, né? São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores
Não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição. Eu tive que dividir o grupo aqui, dividir o grupo ali, para a gente poder seguir nas competições. E não foi, quando foi dando certo, e jogadores que tinham saído lá atrás, como o Mike, voltaram, outros voltaram. Nós dividimos o elenco conquistou fora, nós temos o elenco à disposição. Então, a gente tem que valorizar essa vitória. Não é subestimar o São Paulo, muito pelo contrário, é degustar, saborear uma vitória que é muito difícil, contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, jogadores, bons jogadores, as discussões dentro do campo de jogo fazem parte do jogo de futebol, né? Eu tentei entrar lá porque nós não podemos ser prejudicados por uma atuação da torcida, como já vai ter contra o Vasco da Gama agora. Acho que essa coisa tem que parar com essa coisa, né? Isso não pertence ao futebol, cara. Provocações, isso não pertence a nada, só todas as vezes que você... Olha só, as equipes que estão sofrendo, Vasco da Gama, Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e, de repente, ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então, é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí. Qualquer coisa, eles estão lá punindo, e depois jogar com campo vazio é complicado, né? Sem torcida, né? Então, acho que os jogadores têm que valorizar essa conquista, essa vitória. Vamos levar uma vantagem, mas não terminou. Essa vitória só pertence a eles, ao elenco do Corinthians, independente de jovem ou mais experiente, né? É o elenco nosso. Oi, Luxemburgo, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria de saber até que momento você trabalhou com a possibilidade de ter o Rojas. A gente viu que ele teve junto com a delegação. À tarde você já sabia que não iria contar com ele? Até quando você teve essa dúvida? E o porquê da formação com uma linha de 4 hoje? Em alguns momentos você usou 3 zagueiros, né, nessa temporada. Dessa vez você optou por apenas 2 zagueiros. Por que dessa decisão? Vai cair naquilo lá de novo, mais uma vez, G3, G4, G não sei o quê, vai cair de novo mais uma vez na análise, né? Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de 4, não é a primeira vez que eu já joguei com uma linha de 3, não é a primeira vez que eu jogo com losango, não é a primeira vez que eu já joguei com 2 lados de campo, com 4-3-3. Então, tudo que nós temos feito aqui, ela tem acontecido, né? E com respeito ao Rojas, tudo faz parte de um processo, né? Por que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que eu vou ter que falar? Ele está na concentração. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para a concentração e tá lá. O treinador do lado dava, caramba, se o Rojas vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falaria mesmo que o fulano vai jogar ou não vai jogar? Então não tem por que decidir essa coisa antecipada. Luxemburgo, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta, e hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé aplaudindo o camisa 7 corintiano. Queria que você fizesse uma análise, novamente, sobre o jogador e também uma segunda, se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né, jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o como pode ajudar esse seu sistema defensivo. Dá um abraço pro craque Neto, né? É craque mesmo, né? Já falei uma porção de vezes, né? Era craque mesmo. Quando eu cheguei ao Corinthians, eu praticamente aposentei ele. Aí ele virou craque da comunicação, né? Assim, cara, o Lucas Veríssimo, né, ainda não está totalmente concretizado, deixa a diretoria decidir, que ela fazer o que tem que fazer, né? Mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso, né, recaía muito em cima da zaga, né? Toda hora em cima da zaga, né? E eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina. E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo, o Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros e a contratação de jogador é um jogador de alto nível, tá? Juntando com a gente aí, se chegando, né? Que já foi uma coisa conversada internamente. É um jogador de altíssimo nível, como que nós já temos aqui. O Bruno, o Murilo, o Caetano, o Gil... Né, só soma, isso é muito importante, somar, né, faz parte. E qual é a outra que você falou? Cara, assim, o Michael saiu como qualquer um tem que sair, cara. Ele não estava jogando bem, e aí eu coloquei ele lá no jogo contra o Universitário lá, e falei, olha, eu quero uma marcação homem a homem, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. Ele fez a marcação e acabou com o time do Universitário naquele momento que eu queria que fizesse aquilo lá. E ele conquistou o direito de estar hoje jogando aqui. Ele conquistou direito dentro do campo de jogo, não é conversa fiada através de imprensa, através de robô que manda lá no meu Instagram, eu boto lá por 50, 60, 100
sem negocinho lá. Tá faltando pulando, o cara nem concentrou, tá faltando pulando, mas o cara nem concentrou, porra. Como é que tá faltando o cara se o cara nem concentrou? Aí aqueles robozinhos lá, aqueles negócios que a gente sabe como é que funciona aquilo lá, bota lá um bastante lá pra gente lá, quando não aguenta vai ver aquilo. Mas o cara não tá concentrado, o cara nem não jogou, não entrou no campo. Ele adquiriu o direito dentro do campo de jogo. Não adianta fazer isso aí. A gente sabe como é que funciona esse mercado de futebol. Adquire o direito na hora que você escalar, bota lá dentro o seguinte, ó, eu quero jogar. Entra e joga. Vanderlei, aqui no meu favor. Primeiramente, boa noite, Henrique Vigliotti. Vanderlei, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar sobre o quão importante é você ter uma sequência tão grande de jogos invictos, sem perder, com 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos, uma reta que já se torna decisiva em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, e com os jogos afunilando no final do primeiro turno do Brasileiro. Eu falei para os jogadores lá dentro, para eles comemorarem, tá? Que ninguém deu para nós essa condição. Há 2 meses atrás, a gente não podia sair no hotel, pegar um elevador, era cobrado, você não podia ir no restaurante com a tua família, você não podia fazer absolutamente nada, porque o momento era muito difícil. Então, nós estávamos privados de ser um cidadão, porque nós éramos simplesmente atleta, treinador, tá? Então, esses jogadores aí hoje têm que comemorar a vitória e saber o que aconteceu há 2 meses atrás, que eles não podiam sair. Então, ela não pediu licença, não pediu a ninguém para poder chegar onde chegou. Eles chegaram. E a porrada cantava e eles se unindo cada vez mais, a porrada cantando, se unindo. Então, eles estão de parabéns. Esses jogadores estão de parabéns por eles terem chegado nesse momento com 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Eles estão de parabéns porque não pediu licença a ninguém e eles foram conquistando direito de estar hoje nessa condição. Lucha, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá no Peru, quando o Rian faz o gol, ele levanta a camisa, dá aquela confusão, vocês pedem desculpas, né, pro time peruano. Você espera que os jogadores de São Paulo também peçam desculpas pela comemoração aqui na Neoquímica Arena, já que chutaram a bandeirinha do Corinthians com o símbolo do Corinthians? Cara, eu não quero entrar no mérito do São Paulo. Quem discute São Paulo é o São Paulo. Eu discuti o meu problema lá com o meu jogador. E o meu jogador não foi crucificado, foram, me deram muita pancada por eu ter pedido desculpa. Eu estava num ambiente hostil, complicado. Eu não sabia o que estava acontecendo fora do jogo, fora do estádio lá. Então, quando eu fui à entrevista coletiva, me sacanearam meu espanhol, eu tinha que me comunicar de alguma maneira para poder jogar água, não álcool. Amenizar o problema lá, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu jogador se equivocou porque o ambiente era hostil, não tinha que tirar a camisa e comemorar com a torcida deles. Tinha que comemorar com a nossa torcida, que tinha 1000 torcedores lá, para poder comemorar para a gente. Então ele foi lá, só aumentou o clima hostil para nós e não adianta, absolutamente nada. Ah, mas ele mostrou racismo. Pô, futebol nem a mola mexe para mudar o mundo, não, cara. Querem fazer dentro do futebol a mudança do mundo. Não, ele fez errado. Ele não podia fazer aquilo lá, porque podia criar um clima muito complicado para nós sairmos de lá. E vocês viram como é que eu estava lá, vocês viram. Então, mas eu não crucifiquei meu jogador. Eu repreendi o meu jogador, mas não crucifiquei ele. Falei para ele não fazer aquilo lá, dei uma dura nele, briguei com ele, mas ele vai voltar para cá, ele vai estar pertencendo ao elenco profissional nosso aqui, porque ele é bom jogador. Mas tem que ser um aprendizado para ele, porque ele expôs todos nós desnecessário. Agora, o que o São Paulo vai fazer não é problema meu, é problema do São Paulo, que tem que, olha, pô, não faça isso, se fizerem aqui com a gente aqui, é um problema do São Paulo, não quero entrar no mérito meu de discutir o São Paulo. Lucha, boa noite. Guilherme Aguilar do Dimensão Esportiva. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a capacidade que o seu elenco tem de se adaptar às mudanças que você faz dentro do jogo e até de um jogo para o outro, né? A gente vê o Adson começando uma partida como titular, não tendo um desempenho tão bom, e depois ele entra hoje e joga muito, muda a história do jogo. Então, a capacidade, a força do seu elenco para mudar as partidas, mesmo quando começa meio ali assim, depois consegue um resultado tão importante como foi hoje. Isso é bom, porque está todo mundo ligado, né? Porque se você fizer a substituição e não acontecer absolutamente nada, você não viu o jogo e é complicado, né? Porque você muda porque você viu o jogo, analisou o jogo. Nós estávamos, assim, eu não queria entrar, tecnicamente, com 5, 6 jogadores, muito mal tecnicamente, não é questão de não estar querendo, não, tecnicamente a gente não conseguia acertar, o São Paulo estava acertando mais tecnicamente que a gente. Então a entrada do Adson, para eu jogar o time do São Paulo um pouquinho para trás, e eles estão acostumados já quando joga com dois jogadores de lado, quando joga com uma linha de 4, com linha de 3, já estão acostumados. E o Adson é um jogador que pode começar jogando, já começou jogando por dentro, por fora. Ainda bem que nós estamos fazendo as mudanças e elas têm melhorado a equipe. Vanderlei, boa noite. Fala, meu. Marco Belo, Rádio Transamérica.
Vanderlei, quando você chegou aqui, você levou muita pancada, né? Os jogadores também receberam muitas críticas durante muito tempo, desde o começo, até como você falou, 2 semanas, 3 semanas atrás. Não estou nem falando se são justas ou injustas, mas enfim. E você é um cara conhecido por tirar disso o suco, né? Pegar o lado ruim, as pancadas, as críticas e transformar isso em algo bom. Eu não estou falando que é só isso, tem a tática, tem a técnica, tem a estratégia, mas você acha que essas críticas todas, tudo que você passou, que os jogadores passaram, isso uniu um pouco o grupo para que conseguisse fazer apresentações boas como fez hoje? Boa pergunta. Assim, isso não faz a diferença, as críticas. Nós temos que conviver com elas, elas pertencem ao nosso meio, né? Agora, quantas vezes eu cheguei aqui, né, em perguntas aqui, eu falava, eu consigo ver coisa boa mesmo no momento de críticas. Eu consigo enxergar algumas coisas que estão acontecendo e elas vão se encaixar. Você lembra que ele até brincou uma vez? Vão encaixar no momento certo. Porque eu não posso fazer o meu elenco crescer por causa da crítica. Cara, vocês estão aí, que eu falei, a análise pertence a vocês, as críticas pertencem a vocês, os elogios pertencem a vocês. Nós temos que saber aquilo que nós estamos fazendo internamente. Internamente eu tinha confiança, tenho confiança, sei que o trabalho era crescente, estou vendo os jogadores trabalhando diuturnamente, fazendo as coisas acontecerem. Então a gente não nos baseamos nas críticas para crescimento, baseamos no nosso trabalho. O trabalho foi contínuo, tá? Entenderam, interpretando as críticas, os elogios, muito poucos elogios, né? Mais crítica, mas interpretando como fazia parte e continuando trabalhando. Para quê? Para reverter a situação, não dependendo de vocês. Nós revertemos para vocês poderem começar a elogiar a gente, que é um trabalho que tem que ser. Beleza, obrigado aí. Vanderlei, boa noite. Diego Bonetti, Rádio 365. Tá aí. Eu queria que você falasse sobre o retrospecto em clássicos, né? O Corinthians chegou ao 7º clássico hoje, a 3ª vitória, a 2ª sob o seu comando, desde que você assumiu. Você ainda está invicto em clássicos. Quanto que esse retrospecto ajuda na confiança dos seus jogadores para conquistar a classificação no jogo de volta no Morumbi? É importante você ganhar, clássico é duro de ganhar pra caramba, é jogo difícil, né? Mas para mim não muda absolutamente nada, cara. O próximo jogo já é mais um clássico, mais um jogo importante contra o Vasco da Gama. A nossa posição na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, ela é uma situação que nós temos que tomar cuidado, né? Porque já está terminando tudo, e depois você não tem mais o segundo jogo, você tem 19, 18, 17, 16 e vai acabando. Então nós temos que tomar cuidado e saber que não muda absolutamente nada se ganhar os clássicos e chegar no próximo jogo e você perder, entendeu? Vanderlei, boa noite. João Demore pela Copa do Brasil. 90 minutos separam o Luxemburgo, 7 vezes campeão nacional, de mais uma final nacional. Qual o sentimento em relação a isso, e ainda mais pelo Corinthians, e qual a principal virtude adquirida do professor, campeão em 2003 com o Cruzeiro após 20 anos? Cara, a nossa vida ela é constantemente sendo cobrada para se ganhar o próximo. Já se ganhou ano passado, mas não adiantou nada. Ganhou no outro, não adiantou nada. A próxima conquista que ela é importante, né? Então eu vivo... abastece, né, a nós profissionais a conquista, né? E aí a gente está sujeito aos elogios, às críticas, mas eu acho que como você viu, pegando o retrospecto, quem ganhou 5 títulos brasileiros, né? Falam muito, mas quem ganhou 5 títulos brasileiros? Então, quer dizer, as pessoas esquecem muito rápido e acham que você tem que ganhar a todo momento, todos os títulos que você disputa. Você não consegue, cara. Importante é a longevidade que você tem. Isso falta respeito no Brasil pela longevidade técnica, não só meu, não. De outros treinadores, a longevidade, as conquistas que você tem ao longo da tua trajetória profissional. Cara, esse cara ganhou pra caramba. Ele é um ótimo profissional. Então, acho que é bem por aí. Eu para mim, eu estou ainda... Até brinquei hoje, né, antes de começar o jogo, ainda está dando aquela piscadinha, aquele negócio assim, aquele friozinho na barriga, dá aquela piscada, porque o dia que isso acabar, eu não quero mais estar disputando jogo de futebol, não. Eu quero estar em casa, tomando meu vinho, vendo meus netos. Obrigado. Tá bom? Boa noite, professor. Eu sou a Paola, da Rádio Pod Esporte. O Rojas está em um momento de entrosamento no time. Como é que é? O Rojas está em um momento de entrosamento no time. E eu gostaria de saber o quanto ele é importante para o Corinthians e o quanto ele acrescenta e pode acrescentar para a criação de jogadas.
Mas o Rojas nem está aqui hoje, cara. Vamos falar dos jogadores que jogaram hoje. Porque foi importante, né? Senão eu vou valorizar o cara que não veio, que estava aqui, e valorizar, ele não está aqui. Vou valorizar o Maicon, que jogou uma grande partida, o outro que jogou uma grande partida, que estiver dentro do jogo de hoje. Valorizar o elenco que teve aqui. E o Rojas fica para o próximo jogo, quando puder jogar, para a gente poder, aí sim, analisar a qualidade dele. Muito boa noite, professor. Fala. Primeiramente, parabéns pela vitória. Sou Newton Pimentel, da Rede Nacional de Notícias. Primeiramente, também, eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez e falar como é bom, né, para quem gosta, amante do futebol, ver o Corinthians, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, mais uma vez chegando, né, às finais, na semifinal. E ninguém diria que em três meses ou 2 meses atrás, que São Paulo e Corinthians chegassem numa semifinal e apresentando um excelente futebol. Percebendo no primeiro tempo, o Corinthians ele estava dando muito espaço, muita liberdade para o São Paulo. E o Caio Paulista, inclusive, tinha muita liberdade junto com o Rafinha nas laterais. Percebendo isso, nós comentamos até se eu fosse o professor, eu colocaria o Adson. E o senhor enxergou isso também, com o Adson sendo um jogador muito agudo, jogador de muito drible. Ele segurou o Caio Paulista e também deu uma consistência maior. E, principalmente, o senhor colocou o Renato Augusto para ter aquela bola de fora da área, para chutar, né, que é um excelente finalizador, e ele teve uma oportunidade somente no primeiro tempo. Com a entrada do Adson, o Renato Augusto não só teve mais liberdade e volume de jogo, como fez os 2 gols também. Foi essa a leitura que o senhor fez no intervalo do jogo? E, mais uma vez, parabéns pelo resultado. Obrigado. Assim, é complicado ficar falando aqui, né, das coisas que você fez, né? O São Paulo, ele acertou mais tecnicamente que a gente, não é que ele conseguiu. Nós tivemos a posse de bola, mas erramos o primeiro e o segundo passe. Então, o que aconteceu? Nós não conseguimos jogar o São Paulo para trás. O São Paulo ficou jogando em cima da gente, porque ele acertava, e ia jogando a gente para trás e acertando. E nós, quando roubávamos a bola, a gente não conseguia sair técnica. Erramos tecnicamente, o time não estava legal tecnicamente. A gente fechava, pode ver que o São Paulo chutou muita bola de fora da área, né? A gente fechava, fazia a movimentação todo dia, mas a gente faltou tecnicamente a gente ter o passe preciso. E houve uma mudança no primeiro tempo. É que eu tinha falado para a primeira pergunta lá do rapaz ali, que eu não quero ficar analisando. Faltou falar que eu defini que o Juan ficasse já no 20 minutos de jogo para jogar pelo lado direito, para tentar inibir aquela jogada do Caio, que ele estava descendo muito lá. Então eu deixei o Juan para lá e mudei a posição do Renato. Né? Então foi uma mudança. E no intervalo eu coloco o Adson e muda a posição, porque o Renato veio de trás organizando a jogada. Ele apareceu de frente para o gol. Então foi uma mudança estratégica. Eu não mandei o Renato finalizar de fora da área. Ele sabe finalizar de fora da área. Ele sabe chegar na área. Entendeu? Boa noite, professor. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha de Campinas. Parabéns pela vitória. Você que começou sua carreira lá em 82 e 83 foi campeão capixaba, 98 Seleção Brasileira, 2004 Real Madrid, multicampeão dentro do futebol brasileiro. Hoje, com 71 anos, após 9 anos, podendo vivenciar talvez uma final de Copa do Brasil. Quero que você fale um pouco sobre esse momento da sua carreira profissional. Foi igual pinto no lixo, cara. Você chegar numa semifinal de competição, cara, é difícil pra caramba. Chegar lá, pô, chega, é complicado, cara. Então a gente fica feliz. Mas eu tenho os pés no chão, saber que a nossa vida ela é abastecida, ela é injetada por isso, por decisões, por, sabe, propostas diferentes o tempo todinho. Então me abastece. Quando você fala de 83, né, que eu fui bicampeão capixaba, foi o primeiro título que eu ganhei profissional, né?
Ali começou uma trajetória que veio ao longo do tempo ganhando bastante títulos, são não sei quantos títulos conquistados de jogador e técnico, são 40 e poucos títulos conquistados. Então, cara, a gente está acostumado com essa coisa de decisão, como é que vive a decisão, como é que são tantas situações diferentes em cada decisão, uma situação diferente da outra, né? Então, assim, eu fui contratado pelo Corinthians num momento difícil do clube, emocionalmente difícil, mas foi uma honra muito grande, não é um contratado, vem pra cá, pô, tem que vir pra cá e você tem que ir, cara, não pode dizer não ao Corinthians, mas tem 71 anos, já fez tudo, não, você não pode dizer não pro Corinthians, seja de qualquer momento, é um clube muito grande, que projeta, que faz as coisas acontecerem, e tem que valorizar isso. Então eu estou feliz, muito feliz, né? Não tenho resposta para ninguém, a não ser continuar trabalhando para o Corinthians, que paga meu salário. Para eu fazer as coisas, tem que fazer com o Corinthians, de revelação de jogadores, botar um novo ativo do clube para dentro, com os moleques começando a jogar, os mais experientes, servindo de exemplo, os mais jovens. Então isso é todo um processo de futebol profissional. É isso que eu estou acostumado a fazer ao longo da minha carreira. Boa noite, professor. Aqui é Yuri da Gazeta Esportiva, parabéns pela vitória. Eu sei que você não gosta de falar muito individualmente, mas eu queria entrar num ponto específico em relação ao Murilo. Nos primeiros minutos do jogo, ele erra uns 2 passes, a torcida até chia um pouco, né, aquele burburinho, mas ele sempre tem iniciativa. Você vê que mesmo quando ele erra passe, ele continua tentando passe vertical, o passe é para abrir para o Fábio Santos na esquerda, e o segundo gol do Corinthians vem de um lançamento dele, quase um cruzamento ali para o Renato dominar e finalizar e fazer o gol. Eu queria que você falasse o quão importante para você ter um zagueiro que tem essa construção, um zagueiro canhoto que é tão valorizado hoje no futebol mundial. O Corinthians negociou há pouco tempo o Robert Renan, que tinha essa característica também. Como que é para você ter um jogador que arrisca tanto e que pode proporcionar lances como esse do segundo gol do Renato? Obrigado. Ele de vez em quando quase me mata também, né? Porque aí quando ele começa a querer vir por dentro, sair por dentro aqui, com passe, com os caras tudo fechado, aí, agora quando essa bola longa, se errar, erra lá longe, né? Ele tem qualidade para isso aí. Eu não percebi que a torcida... É erro de passe normal, a torcida fica ali nervosa, mas é normal, não teve nenhuma crítica a ele. Ele é um jogador que vem, né, com um crescente muito bom na sua carreira, né? Um potencial muito grande. Eu já falei sobre isso aí. Nós temos 4 zagueiros, né? O Gil era muito criticado, mas o Gil mostrou aí nesses jogos aí que ele é um jogador que se impõe, né? E eu fico assim, cara, pô, o cara chega lá, primeiro a chegar, vai para esse cara, para isso, para aqui, o cara treina pra caramba, né? Lá em Minas, quando eu conversei com ele, pô, ele, posso treinar? Eu falei, tá bom, vai treinar. Então, o Caetano tem muita qualidade de passe de bola, o Bruno Mendes também, o Murilo tem, entendeu? Então, nós temos ali a saída de bola com 3, esses são 3 jovens, eu acho que é 24, 23 ou 20, 3 jovens com um potencial muito grande de jogador, e o mais experiente que é o Gil, né? Então, nós estamos felizes com os nossos zagueiros aqui. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Guilherme Neto, do portal Vive Rei TV. Parabéns pela vitória. Já praticamente perguntaram tudo, então eu vou resumir aqui. Teremos jogos aí contra o Vasco e contra o New Boys, né? Que é pela Sul-Americana, dia 1º de agosto. Você vai pegar a garotada, vai colocar a garotada para jogar contra o New Boys, que inclusive eu estive assistindo um jogo deles esses dias, eles... não desmerecendo o time, mas eu acredito que a garotada dá conta, dá recado, é a minha opinião. Você está com pressa também, né? Eu vou tomar uma cerveja lá dentro agora, cara. Tem uma cervejinha para tomar lá dentro agora, para poder aliviar um pouquinho a tensão. Vamos pensar nisso, né? Ver a recuperação dos jogadores. Nós tivemos um jogo na Bahia muito tenso a valorizar. Nós temos que valorizar aquele empate lá. Porque se não tivéssemos valorizado aquele empate lá, a situação nossa hoje na tabela seria uma situação mais complicada de que nós conquistávamos. Temos um jogo a menos, né? Mantivemos ali a situação, né, não confortável, a situação de... Aí não ganhasse lá, onde é que teria uma situação? Então, tem que valorizar aquilo que aconteceu dentro do jogo. Por isso que eu fui com o time lá, porque as pessoas... o brasileiro, que não sei o quê... Aquela equipe que jogou lá contra o Bahia, ela treinou 15 dias, a semana cheia, 2 semanas cheias para treinar. Para jogar um jogo no final de semana e outro jogo no outro final de semana. Foram 2 jogos. Porra! O cara tem que ir. E nós temos que entender o seguinte: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, eu quero ganhar a Copa do Brasil. Claro que eu quero ganhar a Copa do Brasil, quero disputar para ganhar, quero disputar para ganhar. Mas nós temos a obrigação profissional de interferir, de trabalhar, olhando o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não pode pensar em momento algum, nunca falei aqui em momento algum, porque nós temos condições de fazer
um crescimento na tabela. Então nós temos essa obrigação, olhar o brasileiro com a responsabilidade que permite a quem trabalha no Corinthians, de saber a importância que tem um campeonato brasileiro para você não facilitar dentro do campeonato brasileiro. Foi isso que nós fizemos, dividimos o elenco, fizemos semana cheia para os 2 elencos, para os 2 times que jogaram lá e aqui, e nós colocamos 2 times em condições de poder jogar tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Essa é a obrigação nossa. Então, o Campeonato Brasileiro é muito importante para todos nós, temos aqui uma responsabilidade muito grande. Luciano, boa noite. Parabéns pela vitória. Você falou algumas respostas atrás de como o elenco superou o mau momento, né? Queria voltar um pouquinho nisso, do mau momento agora para um bom momento, com o elenco do Corinthians está mais cascudo, daqui para frente fica um pouco mais fácil o teu trabalho? Queria que você falasse sobre isso, por favor. Não, se a gente começar a tomar porrada amanhã, você vai ser que, porra, Lucha, perdeu de novo, caramba, tem que ganhar de novo, que não sei o quê. Não muda, cara. Não deixa mais cascudo, menos cascudo. Pô, o Castro com a experiência que tem, o Fábio com a experiência que tem, outros com a experiência, os mais jovens estão amadurecendo. É normal um crescimento, dificuldade, encontrar resistência, encontrar um ambiente hostil, tudo isso é crescimento, até por mais experiente, né? Então, acho que, cara, o futebol é o seguinte, perdeu depois 2 jogos aí, já vem porrada pra tudo quanto é lá de novo, cara. Não tem jeito. Qual?